Bom, então qual que é o nosso objetivo hoje? Assim como na aula passada a gente falou sobre as imagens, sobre os princípios básicos de digitalização de imagens, a gente vai falar dos princípios básicos da digitalização de áudio. E a gente vai reforçar a questão da captação de áudio, reforçar a questão sobre amostragem e quantização, que a gente viu meio superficialmente há 2 aulas atrás, e vamos entrar no assunto codecs, tá? Que são os mecanismos de codificação de fato. O que a gente precisa saber, o que a gente precisava estar bem definido nesse momento, né? A questão de frequências, né, de que o som é composto por frequências, o que significam as frequências, a questão do que significa o espectro de frequências e a questão dos níveis de ruído, nível de sinal. Então, só para relembrar aí, tem um diagrama com a questão do espectro. Então aqui a gente já viu isso, né, era um som de harpa. Aqui esse diagrama mostrava o decaimento das ondas, o decaimento das frequências no longo do tempo. Você tinha as frequências principais, né, as frequências principais componentes do som. Só para dar um pouco mais de tempero aí, tem mais formas de enxergar um espectro sonoro. Tá? Esse é quando a gente rodou no Audacity, vocês tinham uma outra visualização. Uma visualização muito comum entre o técnico de som é o sonograma. Eu acho que essas duas figuras estão mostrando mais ou menos a mesma informação. E o sonograma aqui, basicamente, você tem o tempo, você tem as frequências, e cada ponto passa a ser uma intensidade, cada ponto passa a ter uma intensidade. Por exemplo, esse ponto, você coloca o mouse nesse ponto, ele está querendo dizer que no instante tal, na frequência tal, você tinha uma intensidade de 67 decibéis, por exemplo. Okay? Então, uma outra forma de visualizar. O próprio Audacity ele te dá umas figuras de visualização de espectro, que são todas coloridas, né? Então, a intensidade de um ponto tem a ver, está mapeado em uma cor, e tem mais formas de ver isso aí. Não para o que a gente viu. Bom, com relação à digitalização do áudio, então a gente vai se concentrar aqui em diante na questão do áudio digital. Né? E basicamente isso passa por algumas etapas, e que etapas principais são essas. Antes de fato entrar no barato digital, eu posso ter filtros analógicos, tem a questão da amostragem, a questão da quantização e então o processamento digital. Os passos principais para a gente aí são a questão de captura, a possível existência de filtros analógicos, a questão de amostragem, que a gente vai gastar um tempo agora, a questão de quantização e a maior parte do tempo da aula de hoje a gente vai falar sobre compressão. Tá? Então a ideia aqui qual que é? Eu capturei um áudio, essa captura pode ter determinadas características de amostragem, determinadas características de quantização, e a parte mais interessante, no fundo, acaba sendo a questão de compressão. Compressão que pode ser com ou sem perdas. E a gente vai falar dos formatos que implementam essas diferentes formas de compressão. Por fim, a gente devia pensar na questão de persistência daquele dado de áudio, né, digital, e, cada vez mais importante, a questão de transmissão desse áudio digital pela internet. Bom, a internet cada vez mais utilizada, cada vez mais a gente usa áudio sendo transmitido pela internet. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu, particularmente, adoro uma rádio web que tem aí. Bom, então vamos lá. Vamos falar de amostragem. Tá? Isso aqui a gente já viu há 2 aulas passadas.
duas aulas atrás a gente falou da questão de amostragem, basicamente a gente falou do número de pontos coletados por segundo. Tudo bem? Hoje a gente vai aprofundar um pouco nesse ponto e vai definir o que é o teorema de Nyquist. Antes disso, vamos só dar uma olhada no que é o problema de quantização. E o problema de quantização, esse slide é bem ilustrativo, né? Então, basicamente, eu tenho as amostras, de fato, que estão representadas para mim como sendo os pontos, as colunas escuras, tá? Então, você pensa no seguinte: tem um microfone, ele está coletando o áudio, ele é um processo analógico ali, né, de identificar qual é o nível do impulso, e aí, por exemplo, eu posso ter um impulso de valor 6,5, aproximadamente isso aqui, né? Cada um desses impulsos vai ter que ser transformado numa escala binária, portanto, inteira. Então, por exemplo, aquele impulso de valor 6,5 vai ter que ser mapeado no valor 6. Um impulso de valor 7,9 vai ser mapeado no valor 8, e assim vai, né? Fundamentalmente, eu tenho alguma inserção de erro aqui, no primeiro momento que eu começo a ter inserções de erro. Bom, mas basicamente é o processo que a gente chama de quantização, é esse processo de transformar um valor para uma escala digital, binária, inteira. Tudo bem? E esse processo, né, esses dois processos de quantização e o processo de amostragem podem levar a um problema, que é o que a gente chama de pseudonimia. Né? O que é a pseudonimia? Bem simples de enxergar se a gente olhar para esse gráfico aqui. Essas setas são os momentos, tem uma onda que está basicamente representada por essa curva cheia, preta, e eu tenho algumas marcas, algumas amostras. Então, tenho a onda, tenho 5 amostras aqui. Na primeira amostra pega esse valor, na segunda esse valor, terceira esse valor, quarta aqui, quinta aqui. E o fato é que, se eu pegar essas amostras que eu fiz e tentar reconstruir essa curva, eu vou ter um negócio muito diferente da original. Certo? Isso a gente também deu uma comentada na aula passada. É bem fácil de enxergar isso aqui, né? Bom, esse fenômeno tem o nome de pseudonimia. O que eu preciso fazer para evitar pseudonimias? Né? Basicamente, eu preciso fazer amostras em quantidade suficiente para evitar essa subamostragem. Né? E aí, tem um teorema de 1928, muito conhecido do pessoal de processamento de sinais, vai dizer um negócio praticamente trivial, que a frequência de amostragem de um sinal analógico, para que possa ser posteriormente reconstruído com o mínimo de perdas, deve ser igual ou maior a 2 vezes a maior frequência do espectro nesse sinal. Beleza. Então hoje, para adiantar um assunto aqui, a gente vai falar sobre voz, certo? Qual é a maior frequência que eu posso ter no espectro de voz, aí, no espectro de áudio que a gente percebe? 20. Então, se eu tenho a frequência mais alta de 20.000, eu preciso fazer pelo menos 40.000 amostras. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque com menos do que isso, eu vou ter um efeito de subamostragem e vai ser muito erro na reconstrução. Certo? Beleza. Na prática... Oi. Voltando no slide, você falou de a pouca amostragem, a pouca amostragem, mas essa quantização aí é que gera isso aí? É isso? Então, pseudonímia, na verdade, é o efeito de não conseguir reproduzir o dado original. Né? Isso se dá principalmente pela
taxa de amostragem inferior à ideal. O ideal seria ideal seria que eu conseguisse reproduzir. Então, ideal, isso aqui é um ciclo, né? Esse trecho aqui é um ciclo. Eu preciso de pelo menos 2 pontos aqui dentro para representar minimamente esse ciclo. Então, se a minha amostragem, a minha amostragem tem que ser 2 vezes maior do que a frequência aqui, para conseguir ter um erro razoável, né? Agora, eu acho que é interessante observar também, bom, o efeito de pseudonímia aí está basicamente associado à questão da amostragem, do número de amostras que eu tenho. Pense um pouquinho também que se a minha quantização for meio fraca, for meio mal feita, eu também posso ter um resultado incorreto, né? Mas enfim. O que seria a quantização mal feita? Por exemplo, colocar o meu sinal dar só 2 bits para representar o meu sinal. Tá. Né? Bom, mas o principal aqui, o principal agente de pseudonímia, na verdade, é a questão da quantidade de amostras. Beleza? Muito bem. Então, o Nyquist definiu esse teorema, que de certa forma para a gente é bem simples de entender, né? E o que mais? Imagina que eu quero representar um determinado espectro, né? Então o teorema de Nyquist me diz quantas amostras eu tenho que fazer para representar uma determinada frequência. E se eu sei até que frequência que eu quero representar, então eu duplico isso e chego ao número de Nyquist, que é basicamente qual que é o número de amostras que eu preciso fazer para representar uma frequência. É tudo muito simples e isso tem um resultado prático muito direto, né? Então, dado um processo de captura, um processo de coleta de áudio, qualquer coisa qualquer frequência acima do que as frequências de Nyquist vão ser jogadas fora. E aí vamos pensar no nosso caso mais prático, né? Que é o CD. Então, vocês já responderam, né, que a gente consegue ouvir, quer dizer, um número médio alto, porque eu estou passando longe dos 20.000 Hz, mas, teoricamente, a gente consegue ouvir até 20.000 Hz, isso. E, então, uma gravação de CD, o que ela faz? Na verdade, ela faz mais do que 40.000 Hz. Perceba aqui. Bom, mesmo para conseguir gravar os 20.000 Hz, se eu tivesse simplesmente exatamente 40.000 amostras por segundo, reproduzir as curvas lá podia não ser muito trivial, né? Então, na verdade, o que você faz é colocar um pouco mais do que o dobro. Exemplo do CD. Um CD ele faz 44.100 amostras por segundo. Tá? E com isso, com uma tolerância boa de coleta aí, vai conseguir representar as frequências mais altas que a gente consegue ouvir. Outra coisa importante do CD é cada amostra tem 16 bits. Cada amostra de áudio ali tem 16 bits. E com isso, com essas informações, então dá para a gente saber qual que é o tamanho de dados que tem uma trilha de áudio num CD. Tá? Bom, primeiro fator aqui da multiplicação é o seguinte: é sempre gravado em estéreo, né? Tem um canal esquerdo e um canal direito. Por isso esse 2 vezes. Cada amostra tem 16 bits.
e são feitas 4.100 amostras por segundo. Ao fazer essas contas, você vai chegar num número de 1.41 megabits por segundo. Essa é a taxa de áudio gravado em qualidade de CD. Tudo bem? Então, se eu quiser fazer um download de qualidade de um áudio em formato CD, eu preciso de pelo menos 1.41 megabits por segundo. Tá? Com isso também, com essa conta, também dá para saber quanto de espaço ocupa uma música gravada no CD. Quantos segundos multiplica aquela taxa de 1.41 por quantos segundos tem tua música. Tudo bem? Então, se sua música tem 100 segundos, isso vai dar 140 megas. Essa mais ou menos a lógica aí. Tudo bem? Essa conta aqui tem que estar absolutamente clara aí para vocês o que está acontecendo. Né? Tudo bem? Então, o CD, o que a gente chama de qualidade de CD, na verdade é 16 bits por amostra em estéreo, né, em 2 canais, e fazendo 44.100 amostras por segundo. Esse é o padrão de qualidade alta. Porque tem amostras suficientes para pegar as frequências mais baixas. Essa quantização de 16 bits tem um erro, é claro, né? Mas é um erro pequeno. Beleza. Está claro aí o que é uma qualidade de CD? Isso aí é sem compressão. Sem compressão. Esse é o áudio bruto. Beleza. Agora tem outros formatos que podem, só para dar um exemplo, né, que podem alcançar uma taxa de amostragem ainda mais alta do que de CD. Tem, por exemplo, o formato DAT. Hoje, parece que a gente está falando de coisa meio velha, tal do DAT, mas ainda se usa bastante para backup. Será que ainda se usa bastante para backup? Eu nunca mais ouvi falar de DAT. Usa, né? Eu acho que sim. Bom, enfim, é uma mídia lá que permitiria 48, em geral, usada com 48 kHz por segundo. Outro exemplo. Ligação telefônica. Tá? Bom, vocês, nessa altura do campeonato, já fizeram os seus testes com uma audácia de pegar um trechinho de voz ali, dar uma brincada naquele trecho de voz. Você deve ter feito a análise espectral da sua própria voz e você deve ter notado que a voz humana ela se concentra em uma determinada região de frequência, ou ela vai até uma determinada região de frequência. O que vocês notaram aí no resultado da análise espectral sobre a sua voz? Bastante baixo, normalmente. Né? Você lembra da sua até quando ia, mais ou menos? Que as frequências? Não, eu me concentrei no ponto de máximo, que era o que você tinha falado, né? Mas o ponto de máximo era bem no comecinho ali mesmo. Eu tenho a impressão que algumas frequências que ele registrou bem altas não era da minha fala, era alguma coisa no áudio que pegou na gravação, assim, que não era a minha voz. Porque no espectro apareciam umas frequências muito enormes, mas eu tenho certeza que não era da minha voz. Por quê? Eu acho legal. Não, podia ser ruído, né? Mas assim, a intensidade estava muito baixa, né, nessas frequências. Essas frequências mais. Era algo assim, né? Você devia ter aqui uns. E as frequências mais altas estavam com uma intensidade muito baixa. Isso aqui pode até mesmo ser ruído do ambiente. Mas o fato é que a nossa voz, não dá bem preciso aqui, mas ele deve chegar até mais ou menos uns 3.000 e pouco. Tem um exemplozinho aqui de espectro de sinal de voz, e aqui não está dando para enxergar direito, mas é de 0, 1.000 e tanto, 1.500, 2.000 e tanto, 3.000, e ele já está caindo significativamente, né? A maior parte dele, eu acho que
se concentra ali em 1000, até entre 500 e 1000 kHz. Tá? Então, se você quiser fazer uma mídia digital para voz, veja, a gente não está falando de música, nem de flauta, né, nem de nenhum tipo de instrumento musical, para transmitir principalmente voz, parece razoável você simplesmente fazer uma amostragem de 8 kHz. Sendo que a voz alcança até aproximadamente 3,5, e além daquilo ali, a intensidade já costuma ser desprezível. Tudo bem? Qualquer dia desse a gente podia fazer um concurso para ver quem consegue atingir a nota mais alta e tal, mas deixa para lá. O que mais? Outra questão em relação ao sinal de voz, em geral eu uso um canal só, né? Então não uso estéreo, não faço a ideia do estéreo, eu uso um canal só, onde cada amostra tem 8 bits. E eu faço 8.000 amostras por segundo. Fazendo essa conta aí, uma transmissão de voz ela vai utilizar 64 kilobits por segundo. Tudo bem? Tranquilo aí? Então tá, então a gente tem dois exemplos de tráfego de áudio, um tráfego de qualidade de CD, que a gente está falando em 1.41 megabits por segundo, e um voz, que a gente está falando em um número bem menor, né, significativamente menor, de 64 kilobits por segundo. Tá entendido isso aqui? Tranquilo? Então são características do áudio digital. Vocês já perceberam com clareza de que a amostragem e a quantização fazem diferença. Certo? Beleza. E até agora, a gente não falou ainda de compressão. Vamos começar a falar agora. Então, ali a gente passou pelo passo de captura, quantização e amostragem, e agora vamos pensar em como reduzir o tamanho daquele dado. Então, o que é a compressão? Nada mais é do que reduzir o tamanho de um conteúdo com o menor impacto possível na qualidade. Essas técnicas de compressão, elas podem ser, primeiro, sem perdas, ou seja, sem nenhum impacto na qualidade, né? Eu saio de um áudio original, chego num áudio compactado, que ocupa menos espaço que o original, e a partir desse áudio compactado eu consigo reproduzir exatamente o original. Tudo bem? Jóia. Os mecanismos de compressão sem perdas, eles são baseados, grosso modo, nos nossos algoritmos de compactação de dados, né? E aí tem um exemplo bem interessante desses algoritmos, que é, por exemplo, as árvores de Huffman, que são um algoritmo exato para a redução da quantidade de dados utilizados para codificar um conjunto. Não, enfim, codificação sem perdas nada mais é do que um bom e velho zip aí, rodado no dado. Ok? Tem vários algoritmos, espero conseguir ver pelo menos o Huffman mais adiante. Lá no final do curso, quando a gente estiver falando do último passo de codificação de vídeo, a gente vai ver alguns mecanismos de compressão sem perdas. A gente vai pular essa parte e vai ver só lá no final do curso de novo. Beleza. Os mais interessantes são os com perdas. Porque na amostragem com perdas, basicamente você vai ter uma questão, um trade-off aí entre qualidade e tamanho, né, e eficiência da compressão, que é o que vai permitir a construção de algoritmos mais interessantes. Antes de falar de fato das técnicas de compressão com perdas, eu queria destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a amostragem. Bom, a gente já viu que era a amostragem no slide anterior e tal. Como é que eu posso aplicar uma compressão de 50% lançando mão
de alterações na amostragem? Beleza? Então, por exemplo, tem um áudio de CD, ele usava 16 bits, desculpa, ele fazia 44 mil e tantas amostras por segundo. Eu posso reduzir aquilo para metade, ou usar um canal só. Tá? Fiz metade das amostragens, obviamente vou ter metade dos dados, e obviamente vou ter perda na qualidade. Mesmo raciocínio, só que agora para a quantização. Como é que eu posso fazer uma redução olhando apenas para a questão da quantização? Perfeito. Então, de novo, no exemplo do CD, eu usava 16 bits por amostra. Se eu quiser usar 12, eu reduzi 25% da quantidade do dado. Né? Mas é claro, na hora de reproduzir aquilo, eu vou ter uma perda. Jóia. Posso fazer filtros de faixa, já expliquei que essa história aí. Mas, basicamente, algumas faixas de frequência são menos relevantes para mim. Eu posso, por exemplo, eliminar... Bom, eu sei que eu posso pegar todas as minhas músicas e eliminar tudo que está acima de 15 kHz, porque eu não ouço mesmo. Entendeu? E posso resolver fazer isso. Mas... a coisa mais legal, o pulo do gato aí, na codificação, foram os algoritmos de mascaramento. E o que são esses algoritmos de mascaramento? Dá uma olhada nessa figura aqui. Primeiro deixa eu cantar a bola sobre o que está acontecendo aqui, porque não é muito claro. Mas basicamente, aqui no horizontal eu tenho as frequências. Aqui na vertical, as intensidades dessas frequências, e o zero está aqui, ok? Tem um zero no nível aqui. Primeira observação, a minha capacidade de ouvir não é igual em todas as frequências. Então, por exemplo, essa curva está me dando um nível audível, né? Então, qualquer coisa abaixo disso aqui, eu não consigo ouvir, tá? Então, esse ponto aqui, na ordem de 3.600, 3.800 kHz, qualquer barulhinho nessa faixa eu consigo ouvir. Tá? Mais adiante, aqui, na ordem de 6 ou 8.000 kHz, essa escala é logarítmica. Então, em 8.000 kHz, eu preciso de uma intensidade bem mais alta do que em 4.000 kHz. Tudo bem? Não, 4.000 kHz não. 4 kHz. Tá joia? Já vamos tirar uma lógica dessa história aqui. Mas vamos lá. Então, em 2.000 Hz, eu preciso de aproximadamente 10 dB para que eu consiga ouvir o estímulo. Tá? Com os mesmos 10 dB, eu não ouço nada até 250 Hz. Tá? Aliás, em 100 Hz, eu preciso de pelo menos 20 dB para conseguir ouvir alguma coisa. Bom, até agora eu só simplesmente comentei o que é essa curva aqui. Está claro o que é essa curva? Beleza. E o que é o tal do mascaramento? O mascaramento é o seguinte: quando eu tenho um impulso numa determinada frequência com uma determinada intensidade, esse impulso, esse estímulo, ele torna inaudível o que está na região próxima aqui. Então, por exemplo, esse impulso torna inaudível esse impulso aqui. Tudo bem? Então, o que a gente faz na hora que a gente vai fazer uma codificação digital de som? Joga fora tudo que está embaixo dessa curva de mascaramento aqui. Beleza? Esse foi o mecanismo, né, que fez mais diferença para a geração desses algoritmos de codificação
digital de áudio. Né? E só para ter um feeling aí, uma sensação dessa história de que uma coisa mascara a outra, é muito simples, né? Se eu fizer qualquer barulho mais alto, tem até um ranger de cadeira. Se eu fizer qualquer barulho mais alto, você não ouve mais o ranger de cadeira. Isso é bem claro. Qualquer batida no quarto, ninguém mais ouve nenhum ranger de cadeira. Tudo bem? Beleza? Bom, já. Então a questão do mascaramento é central para as amostragens. Bom, aqui só para complementar a informação, né, tem a questão, só para complementar aquela curva que a gente acabou de ver como que ela funciona mais ou menos, além disso tem a questão de com que forma que eu percebo determinadas intensidades. Então assim, eu tenho a curva do que é audível, né? E aí, como que a curva de intensidade 10 varia? Como que eu percebo um áudio com intensidade 10? Elas são bem coerentes, mas tem variações. Né? Aliás, só uma observação, o Barreto que gosta das coisas evolutivamente desenvolvidas, quem sugere que ponto é esse? Um áudio, um som que se enquadra naquela frequência ali, que é a frequência na qual qualquer barulhinho eu ouço. Pode ser. Perdi no qualquer hora, mas é show de criança. É uma razão meio óbvia aí. É um áudio aí que a gente percebe mesmo com volumes muito baixos. A gente já ligou essa história, então vamos continuar agora falando sobre os codecs. Pessoal, até aqui, tranquilo? Tranquilo, né? Na verdade, eu vou dar uma atravessada nesses slides aqui, eu vou no slide lá no final, só para fechar o assunto do mascaramento. Depois a gente volta linearmente aí. Mas só para fechar o assunto do mascaramento e visualizar isso, como funciona, nessa figura eu tenho a questão do tempo, diversas frequências, né? E as intensidades dessas frequências. Né? Basicamente é isso que esse gráfico está mostrando. Né? O tempo rodando aqui, uma determinada frequência e as intensidades variando ao longo do tempo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma situação em que uma determinada frequência mascara as demais. Então, basicamente o que a gente faz quando eu tenho um pico de uma intensidade de uma determinada frequência, eu posso simplesmente tirar toda a informação que está naquele mesmo tempo. Tudo bem? Então, ou seja, você consegue reduzir significativamente a quantidade de informação aqui. Beleza? Vamos. Bom, então nós já entendemos alguns elementos principais, né? A amostragem, quantização, técnicas, cuja primeira foi o mascaramento. E agora vamos continuar. Aliás, essa história do mascaramento, eu imagino que quando você vê essa história de mascaramento, você percebe com clareza por que a gente trabalha nas frequências e não nas intensidades. Né? Mascaramento é uma análise de frequência. Tudo bem? Bom, então vamos falar de codecs agora. Então, o que é um codec? Né? A palavra codec, na verdade, vem aí de codificadores
decodificadores, e os codecs eles reúnem, põem na prática, algumas décadas de pesquisa sobre percepção, sobre entropia de dados, né, sobre redução de informações, compactação, representação auditiva e transmissão de dados. Nosso objetivo agora, nessa segunda parte da aula, é entender, conhecer alguns codecs de nome, né? Conhecer de nome alguns codecs, alguns tipos de codecs, e vamos dar uma olhadinha no MP3 para ver como é que ele funciona exatamente. Antes de começar, a gente precisa diferenciar alguns termos, né? Primeiro, codec não é encoder, nem é só decoder, né? Então, a ideia de um codec é um cara que tem os dois processos. Encoder é o processo de levar de um áudio original para um áudio digital, né? Gravado em formato digital. Decoder, processo inverso. Tem a questão dos formatos. Então, MP3, por exemplo, é um formato, e eu tenho encoders e decoders de MP3. Além disso, eu posso ter os players, né? Então, um player, por exemplo, é um software, uma ferramenta capaz de decodificar um determinado formato. E eu tenho a figura dos containers, ou envelopes, né? A tradução mais comum de container é envelope. E o que é um container? Quem me diz o que é um container? Basicamente a extensão do arquivo onde você envelopa o que foi criptografado no codec. A única expressão aí que não está muito boa é o criptografado. É o que é codificado. Pode não estar criptografado, é questão de segurança. Então, e quem me dá um exemplo de extensão ou container? MP3 não. MKV? Atalão de áudio. Qualquer um aí. MKV. MKV, por exemplo, é um exemplo de container. Né? Ou .mov, né, o MOV também é um exemplo de container. MP4 é um exemplo de container. Eu não entendi a diferença entre container e extensão virtual. É que um container ele pode conter vários arquivos de áudio, o MP3, por exemplo. Tudo bem? Então, MKV, né, que você acabou de falar? MKV. O MKV é aquele container de vídeo. Ele é um container porque ele pode ter uma trilha de vídeo mesmo, né? Uma trilha de áudio, uma trilha de legenda, pode ter mais de uma trilha de áudio, tudo bem? Então, o container é um formato de arquivo que pode ter vários arquivos de vídeo. Beleza? Bom, então, diferenciado esses termos, vamos avançando aí. O MP3 ele não é um container só porque ele é só áudio. Sim. MP3 é só áudio. Então o arquivo de Wave também é só extensão. Agora tem umas coisas mais confusas. Então, o Wave, primeiro vamos ver mais adiante que o Wave pode ser ou não compactado. E eu acho que o Wave também é um container. Eu acho que você pode ter mais coisa dentro dele. Tá? Agora, o Wave pode ter só um arquivo de áudio. E aí já dá uma furada no nosso conceito de container. Né? Tudo bem? Mas, enfim, pense em container como sendo um formato de arquivo que vai ter uma determinada extensão e ali dentro pode ter várias mídias. Beleza. Primeiro tipo de formato de áudio é o não comprimido. E aí já começa a história
diferentes nomes e extensões aí. Mas, basicamente, a gente está falando de que o áudio digital ele pode ser não comprimido, ele pode ser comprimido, e esse comprimido ele pode ser sem perdas ou com perdas. Vamos dar uns nomes, dar alguns exemplos aqui para dar um cenário geral. Primeiro caso aqui é um cara não comprimido ou em formato bruto, né? Esse formato bruto, vamos fazer um paralelo com as imagens, né? Quem me dá um exemplo de formato bruto de imagem? Pode ser o PCM, PGM, pode ser, por exemplo, um bitmap, um negócio bruto, não é um conjunto de pontos lá dentro. Um formato bruto de áudio também é um conjunto de amostras. Bem? E o jeitão mais clássico de fazer isso é o Pulse Mode, ou formato PCM, que é um conjuntão lá de números inteiros, onde cada número inteiro é uma amostra de áudio. Tudo bem? O Wave, né, o AV, também é um exemplo famoso aí de não comprimido. Aliás, por exemplo, quando você pegar o seu arquivo CD bruto, né, e coloca no micro, ele aparece com um ponto AV, certo? A priori aquele cara não está comprimido. Agora o ponto AV também pode ser comprimido. Bom, mas vamos avançando aqui. Então, um ponto Wave, ele pode conter áudio compactado, agora é mais comum que tenha simplesmente em formato PCM, ou seja, um arquivo que contém um grande número de inteiros, ali onde cada inteiro é uma amostra de áudio. Okay? Mas ele também pode ter, ele também pode ser do tipo comprimido, só que sem perdas. Tudo bem? Legal. Um comentário aqui: usuários profissionais podem usar o formato AV para ter uma qualidade máxima de áudio, e o formato AV pode ser editado e manipulado com relativa facilidade, né? Então, é um formato bruto. Se você quer manipular o áudio no máximo de sua qualidade, você pode usar esse cara. E aqui a gente tem um exemplo de como funciona a estrutura de um arquivo AV. E o mais interessante, na verdade, eu quis colocar essa estrutura para daqui a meia hora a gente olhar para o formato MP3 e verificar diferenças entre os dois. Tá? Bom, e o formato AV, basicamente, ele tem esses headers, headers de chunk e o chunk especificamente, né? E aí depois você começa um outro chunk e os dados do chunk e assim vai. Aliás, header do chunk e os subchunks. Então, o único chunk é o dado bruto aí. Beleza. A gente disse que o AV ele pode ser sem perdas, o mais comum é que ele seja simplesmente não comprimido. Agora tem outros formatos sem perdas. Aí o mais famoso deles é o FLAC. Ok? E esses caras eles vão alcançar mais ou menos uma relação de 50% de compressão. Outros exemplos aqui, de novo, né, reforçando, a gente está falando de formatos de compressão sem perdas. O mais famoso é o FLAC. A Apple tem uma versão aí, que é o Apple Lossless. Nunca usei, tudo bem?
Mas tem uma galera aqui. Real Player tem uma versão de compressão sem perdas, WMA sem perdas, enfim. Tem algumas opções aí no mercado, provavelmente cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. O mais manjado é o FLAC. Beleza? Bom, aliás, talvez valha a pena a gente refletir um pouco sobre quando eu devo usar uma compressão sem perdas. Bom, imagina que eu tenho uma coisa importante, como por exemplo o discurso do Martin Luther King no original, né? Eu vou gravar isso para a posteridade, não tem porque eu gravar no formato bruto, eu posso compactar e posso ter uma versão sem perdas disso, né? Sei lá, entre qual, por exemplo, uma razão para usar um formato sem perdas. Mas o mais comum mesmo é usar os formatos, usar o formato com perdas. E basicamente o que é a ferramenta, a estratégia mais importante usada nos mecanismos de compactação com perdas? É reduzir a quantidade de dados baseado nas nossas limitações psicoacústicas, ou seja, eliminar aquilo que eu não ouço, certo? E normalmente essas codificações elas são baseadas em bitrates. Vamos ver essa ideia de bitrate daqui a pouco. Alguns exemplos de codificação com perdas, né? de algoritmos de codificação com perdas. Os mais antiguinhos aí, MP2, MP3, tem uma versão aberta que tem um nome horroroso, né? Que é o ogvorbis. Um dos mais modernos é o AAC. Eu acho que, por exemplo, a Apple padroniza todo o áudio dela em formato AAC hoje em dia. E isso aqui, bom, isso aqui é informação de Wikipédia, né? Essas listas, elas costumam aparecer coisa nova. Eu acho que não apareceu nada de muito relevante no último ano, talvez nos últimos 18 meses. Eu acho que os players continuam sendo esses caras aqui. Professor, isso é o GG aí, vídeos também conseguem ter um formato desse tipo, não tem? Tem, ele funciona para vídeo e para áudio.